Gente, eu me apaixonei por um padre. Mas foi assim, aquele amor platônico, sabe como é? Platônico. Sei. Ele nunca soube, graças a Deus. Eu não ia tirar a vocação do padre, né? Chegar pro padre, eu tô apaixonado, o senhor deixa de ser padre, eu vou deixar de ser freira, vamos viver esse amor. Não. Eu falei assim, não tenho o direito de fazer isso. Já tá pronta? Vai me botar eu de óculos aí não. Certinho? Quer dizer, o que eu falo? O que eu falo? Não, eu que vou falar. Ah, tá. Sou eu. Então, pessoal, esse é o segundo capítulo das aventuras de Mari. No primeiro capítulo nós contamos sobre a infância e uma parte da adolescência da Mari. E agora nesse segundo nós vamos contar a experiência que ela teve dos 4 anos, foram 4, né, Mari? Foram 4 anos. 4 anos de convento em Jundiaí. Prontinha para contar a sua vida, suas peripécias Sim. no convento? Tá motivada, Mari? Tô motivada, gente, tô aqui com o maior carinho, a maior alegria, nesse dia lindo de sol, nessa natureza, com os pássaros aqui, olha, estão ouvindo os passarinhos aqui, ó? Então aqui tô super motivada. Vamos lá, Chico? Mari, vamos recapitular? Vamos. Vamos recapitular porque teve aquele momento que as missionárias de Cristo chegaram em Varginha e você gostou muito da congregação, né? Isso, da congregação, e foi pedir para você fazer parte, né, daquele movimento. Isso, quer dizer, na verdade, sabe, Chico, eu escolhi as missionárias de Cristo porque as missionárias de Cristo já trabalhavam com os padres redentoristas, então elas estavam em missão em Varginha, né? Cada congregação, cada convento, a vida religiosa, ela tem carismas diferentes, né? Então, por exemplo, as missionárias de Cristo são missões. Elas iam para a roça, elas iam para cidades pequenas, pregar as missões junto com os padres. Então, eu me identifiquei. Então, começou por aí, sabe, Chico? Eu me identifiquei com o carisma das missionárias de Cristo. E as missionárias de Cristo, gente, é em Jundiaí, São Paulo. E foi fácil você sair da sua família para ir para lá? Como é que foi? Olha, Chico, para ser sincero, não foi difícil, porque, como eu disse, né, no outro vídeo, eu vivi uma situação familiar muito difícil, né? Com meu pai, a minha mãe, meus irmãos, era uma vida assim, de muita carência. Mas eu sempre senti essa necessidade, um desejo assim de ir, de sair daquela situação e viver um outro mundo. E foi o que aconteceu. Então, eu sentia que eu tinha vocação, amor em fazer o bem, em praticar o bem, em ajudar as pessoas. Eu tinha isso no meu coração. Então, eu vi aquilo como oportunidade de recomeçar uma outra vida num outro lugar, em que eu percebia que seria um lugar assim que iria me dar segurança, né? Eu digo assim, segurança física, emocional, estaria com pessoas... Financeira? Não, porque a freira ela não recebe salário, né? Não, mas eu sei, mas você não tinha que gastar nada também. Exatamente, eu estava ali numa comunidade, né? Que a gente tem uma comunidade, realmente eu não ia gastar nada. E sabe, assim, Chico, quando a gente vai para uma congregação, a gente tem os votos, né? Pobreza, obediência e castidade. São os votos que você faz. Né? Pobreza, aquela coisa, nada é meu, tudo é nosso. Então lá dentro tinha essa filosofia de vida. Nada era meu, tudo era nosso. Até mesmo meus objetos pessoais, a gente não usava o termo meu, nosso. Não significa que a outra irmãzinha lá usava a mesma roupa que eu usava. Não, cada um tinha a sua roupa, né? Então, o seu hábito, que eu posso dizer assim. Então, mas a gente sempre falava assim, nosso copo, nosso talher, nosso livro, nossa Bíblia. Então, esse termo era muito usado lá, sentido de comunidade. Ô Mari, quando eu perguntei se foi difícil, né? Eu imaginei assim, para os seus pais te soltarem para você ir para lá. E teve uma coisa que você falou no outro vídeo que doeu um pouco para você, que foi cortar seu cabelo. Ah, é verdade. Gente, eu tinha um cabelão, né? E apegado daquele cabelo, né? Então, quer dizer, a primeira coisa que eu tive que fazer foi cortar o cabelo. Porque, assim, quando a gente entrega uma vida religiosa, a vaidade fica de lado.
A gente não pode ter vaidade. Por que não pode? Não deve ter vaidade? Porque um cabelão vai dar trabalho para cuidar. E no convento não é lugar para você ter esse tipo de vaidades do mundo. Porque quando você entra num convento, você está deixando o mundo e para viver ali dentro de uma comunidade. Então, quanto mais a vida for simples, mais fácil, mais barata e mais você vai trabalhando o ego. Então, foi o que aconteceu. Eu cortei meu cabelo e deixei o meu cabelo lá com a minha mãe. E deixei, foi um gesto assim que eu falei, ai meu Deus, eu tava assim, né? Pelo menos alguma coisinha vai ficar minha com a mamãe, né? Com a mamãe. Eu deixei assim meio pesarosa, aquele cabelo, mas mãe, fica aí. Guarda aí pra mim. E fui começar aquela nova vida. A minha mãe, como eu disse, né, ela abençoou. Eu falei, minha filha, vai. Você vai estar num lugar bom, eu te abençoo, eu vou rezar para a sua vocação. Então ela abençoou. Meu pai não, meu pai praticamente nem despediu de mim, ele ficou em silêncio. Eu me lembro saindo com a irmã da Guimar e meu pai não abençoou. E como é que o fato de seu pai não abençoar, como é que isso calou no seu coração? Assim, eu fiquei triste por isso. Meu pai não estava entendendo aquele processo meu, eu fiquei triste. E sabe, Chico, lá no convento sempre dizia assim, quando uma jovem decide a vocação religiosa, ela precisa da bênção do pai e da mãe. É muito importante isso, porque é um sinal de que o pai e a mãe estão entregando o seu filho para Deus, né? Para a vida religiosa, para a vida cristã. Então é muito importante a bênção, sim. O fato de não ter a bênção do pai não é um impeditivo, claro, eu fui da mesma forma, mas iria fortalecer muito mais a minha vocação, se ele tivesse abençoado. Sei. Porque ele tivesse, vai minha filha, que Deus te abençoe, que cuide de você. Teria abençoado sim, muito mais a minha vocação. Isso eu não tenho dúvida, né? Mari, você é uma menina de 15 anos, né? A irmã da Guimar veio te buscar de carro? Como é que foi? Não, nós fomos de ônibus. De ônibus? De ônibus, Você e ela? Eu e ela, Quais eram seus sonhos nesse momento, assim, que você estava no ônibus, conversando com ela? Eu tava assim, ansiosa, né? Apreensiva, ansiosa. Eu estava assim, curiosa também, naturalmente que eu estava curiosa. Eu estava assim com a sensação de felicidade, de segurança. Tipo assim, eu estou tomando a atitude certa, eu estou indo para o lugar certo. Eu quero me dedicar, porque eu sabia que lá eu ia estudar, continuar estudando, sabe? Lá a gente continua estudando, Chico, em escola normal, né? Aí você vai para o colégio normal estudar. É fora o colégio? É fora, o colégio não assim, é dentro do... Disciplina normal era fora. O que eu estudava lá dentro era teologia. É? Teologia eu estudava lá dentro. Mas escola tradicional era fora. Então a gente saía para frequentar escolas. Eu frequentei lá escolas Padre Anchieta. É uma escola de Jundiaí. Aí eu ia na escola... Mas também era uma escola ligada à igreja católica. Não deixa de ser. E eu ia com roupa tradicional, assim. Porque como eu cheguei no convento, gente, eu cheguei como aspirante, depois postulante, depois noviça, depois juniorista e depois professa, que são os últimos votos, sabe? Que a gente faz ali, na época, os votos de professa a gente faz com 7, 8 anos de convento, de vida religiosa. Então tem toda uma etapa, a gente cumpre até para saber se tem vocação. Sabe, tudo aquilo ali é analisado, né? A orientadora vai analisando se você realmente tem vocação. E também você vai fazer um exame de consciência. Mas, Chico, era muito interessante que eu saía para ir para a escola tradicional, a escola Padre Anchieta. Então eu entrava assim na sala de aula com aquela roupinha diferente, né? De saia, de camisa de manga comprida, fechadinha até aqui, né? E eu usava um crucifixo, né? E o povo sabia que eu era uma aspirante, né, à vida religiosa. Então eles tinham o maior respeito e carinho por mim. Era uma gracinha. E eu era assim, né? Aquela aluna super esforçada na sala de aula,
Eu sentia que eu tinha que tirar as melhores notas, porque eu tinha que dar exemplo, né? Ah, é? Você sentia que você tinha que dar exemplo? Eu sentia. Aí os meninos, assim, eu tinha Você podia olhar para os meninos? Eu olhava, eu convivia com eles, mas eu não olhava assim com desejo da carne. Mas e eles? Você percebia? Ah, eu percebia. Tinha um jovenzinho lá que ele... Poxa, eu gostaria de lembrar o nome dele. Eu gostaria muito de lembrar o nome dele, que ele era muito colado em mim. Ele era quietinho, assim, meio tímido. Ele adorava conversar comigo. Então a gente era muito amiguinho, assim. E ele pegava muito meu caderno para copiar, se ele perdia em alguma matéria. Irmã, presta o seu caderno. Aí ele prestava, ele copiava. Aí tinha um professor lá de história, que eu amava história, né, gente? Eu já disse que eu amava e amo até hoje, né? Aí o professor de história, ele era muito divertido, muito legal. Eu amava aquele professor. Aí ele entrava na sala de aula para dar aula. Aí ele me chamava, irmã, tá aqui a matéria, escreve lá, passa a matéria para mim no quadro. Uhum. Por exemplo, vamos falar da Idade Média, né, sei lá. Aí eu ia lá, ficava escrevendo, uma letra grande, eu ficava escrevendo num quadro, porque ele achava que a minha caligrafia era bonita. Uhum. Então, irmã, vai lá. E eu escrevia a matéria, todo mundo copiava aquela matéria no caderno. Aí o professor Chico ia lá para o final da sala para fazer a explicação da matéria. E por que ele ficava para trás? Ele gostava e todo mundo voltava para ele. Assim, eu achava aquilo interessante, porque a gente saía daquela rotina, porque às vezes pode dar até sono, né? Você ficar olhando pro professor assim, só né? Só para frente. Aí a gente virava assim e ficava lá atrás, né? E ele falava coisa engraçada, ele era assim, bem humorado, gostava muito. Marcou aquela situação para mim ali das escolas Padres Anchieta, que com certeza deve existir até hoje. É uma instituição muito forte, né? Muito grande. E então essa era a minha rotina, né? Eu ia para a escola, à tarde eu ajudava na lida, na rotina do convento. A gente tinha uma creche que a gente atendia as crianças de mães, né, que precisavam trabalhar. Era uma creche que funcionava dentro da casa onde eu estava, da casa de missão onde eu estava. Então, é como as creches de hoje, assim, as mães Sim. precisam sair para trabalhar e deixavam as crianças ali. Isso, é isso? Bastante criança. Nossa, parece que eram mais de 100 crianças, era tanta criança. Ah, é? Era, a gente dava lanchinho para as crianças. Vocês brincavam do quê? Faziam o quê? Que atividade? Eram as crianças, Chico, assim, baby... Crianças pequenas, né? Sei, de colo. É crechezinha mesmo. Sim, mas... Não chegava a ser de colo não, já andava, tudo. Era assim na faixa de 4, 5 anos. Eram as crianças assim um pouquinho... Mas elas ficavam fazendo o que lá então? Nossa, aí tinha recreação, né? Coisinhas para ele desenhar, brincar, parquinho... Coisa assim ligada à creche mesmo, né? Eu sei, mas e vocês que davam as brincadeiras? A gente não alfabetizava. A gente era creche. A alfabetização era para a escola, né? Então a gente fazia aquelas brincadeiras de creche. Lá as irmãs... Então, quais eram? Essa que eu quero saber, quais são? Não, mas era assim, brincadeira normal de creche, aqueles parquinhos, livro de colorir... Tá, mas eram brincadeiras conduzidas ou eles que faziam as brincadeiras? Isso que eu tô querendo saber. Não, era conduzida. Conduzida. Tinha uma orientadora, tinha uma professora, uma orientadora, uma irmã que cuidava daquilo. Não, tinha uma regrinha, né? Elas não ficavam assim livres. As crianças estavam lá dentro, tinha a hora do lanchinho, a gente ensinava. A gente ensinava oração, tinha uma oração com as crianças, porque ali era uma instituição religiosa. A gente não ia deixar de passar essa tradição religiosa naturalmente. Então tinha a oraçãozinha, tinha a convivência, então era muito interessante. Aí depois que eu voltava da escola, eu tinha os meus afazeres. Então é assim, num convento, numa vida religiosa, a irmã olha para você e olha o seu dom, o seu talento, a sua característica de personalidade. Então a sua atividade numa comunidade religiosa será de acordo com o seu talento, tá? Então se a pessoa tem um talento para cozinhar, ela vai ajudar, vai trabalhar na cozinha. Se ela tem um talento, por exemplo, eu
eu ficava na biblioteca. Eu ia cuidar de livros, catalogar os livros. Eu gostava de fazer aquela parte. E também fazia parte de compras externas. Compras para nossa papelaria, por exemplo. Eu fazia de papelaria. Por exemplo, a gente precisa de caderno, a gente precisa de lápis, de caneta, coisa assim do dia a dia. E comida não. Comida tinha uma outra irmã lá, professora, que cuidava do rancho que a gente falava, né? Que era ter comida na nossa despensa, né? Mas essas saídas que você dava era sozinha? Não. Eu ia muito com essa irmã professora, porque ela dirigia a nossa Kombi, a gente tinha uma Kombi, né? Então eu ia com ela. Aí eu fazia parte de papelaria e ela fazia parte de mercado. Gente, a gente não recebia nenhuma ajuda do governo. E naquela época eu me lembro que tudo que a gente tinha ali é de acordo com a providência de Deus. Então a gente ganhava comida, as pessoas, os estabelecimentos comerciais doavam pra gente comida. Eu me lembro que tinha lá um ritual da gente ganhar umas carcaças de peru. Sabe peru, Chico? Sei. A gente ganhava Pois é. A gente ganhava as carcaças, né? O osso. E a gente trazia aquilo para casa. E a gente cozinhava naquele panelão bem grande. Depois a gente ficava rodeada em volta daquela panela, tirando a carninha em oração, gente. Tinha muita disciplina na vida religiosa. A gente só podia conversar, tipo assim, na hora do almoço, uma meia horinha. E tinha o recreio à noite, às 8 horas da noite. Peraí, então vocês não conversavam entre vocês? O dia não. Durante o dia e à noite podia? À noite, na hora do almoço a gente almoçava com alegria, sorria, brincava e almoçava. E depois à noite, 8 horas da noite, a gente tinha um recreio. O recreio durava 1 hora. Aí na hora do recreio a gente conversava, brincava, cantava, tocava violão. Das 8 às 9? E fazia os trabalhos manuais. Tinha os trabalhos manuais, uma bordava, outra pintava pano de prato. Era aquele momento de confraternização, de alegria. A gente fazia piadinha também, gente. A gente tinha uma vida normal, com respeito, né? E assim, por exemplo, segunda-feira, eu me lembro que era o dia de lavar roupa de todo mundo. Então a roupa lá, gente, não era assim, hoje eu vou lavar minha roupa. Não. O dia de lavar roupa era só segunda-feira. Então tinha uma lavanderia gigante, com as máquinas, nossa máquina de lavar era tipo tanquinho, sabe? Batia a roupa, depois a gente terminava e lavava lençol, lavava nossos hábitos, que era a roupa que a gente usava. E a gente, enquanto a gente estava lavando roupa e trabalhando, gente, em silêncio. A oração do convento era o silêncio. Então era assim, a gente... silêncio sim, eu não ficava batendo papo com a irmã quando estava lavando roupa, a gente ficava em silêncio ou em oração. Aí às vezes uma irmã da turma ali, a mais velha de convento, lá tinha hierarquia, a gente respeitava muito hierarquia, era sagrado, não é a idade, é hierarquia de tempo no convento, de vida religiosa. Então a irmã mais velha lá de convento, mais antiga, ela, vamos rezar um terço para as crianças, sei lá, as crianças carentes do Brasil. As crianças estão sofrendo, passando fome, as famílias carentes. A gente rezava um terço enquanto lavava a roupa. Vamos rezar para quem está no hospital. A gente rezava em intenção aquele terço para quem não estava no hospital. Então, sabe, era assim, é um lugar de oração e contemplação. Eu posso falar que contemplação eram os nossos retiros que aconteciam lá e que a gente ficava em silêncio, se abstinha de carne, de comida, às vezes só ficava com a água e com o pão, um jejum, né, que a gente fazia, e contemplação em oração. A gente tinha muito essa prática no convento. Ô Mari, quando você foi para o convento, você falou que você levou só a roupa do mundo, né? E o que era? Eram 3 mudas de roupa? Isso, assim? Era muito pouco. Era assim, mais um sapato, um par de sapato, blusas. Mas que você não usava no convento? Não usava. Eu levei aquela roupa, com certeza, né? Eu levei minha roupa. Chegar lá, eu deixo aquela minha roupa lá e vou vestir uma outra roupa, gente. Nosso convento, o hábito, ele era cinza, predominava cinza
e o véu, né, branco. Mas aí, quando eu era postulante, aspirante, eu recebi uma saia cinza de prega, pregueada, tipo aquelas saias de colégio, e a camisa de manga comprida branca. Era essa roupa que eu usava. Então era sempre aquela roupa. Então quando a gente ia para a lavanderia, lavar as roupas de todo mundo, era até fácil. Porque eram as camisas, as blusas brancas e as saias cinza. Não tinha outras cores? Não tinha outras cores. Mas escuta, lá na lavanderia, tinha máquina de lavar ou era tanque? Não, eu falei, era um tanque, sabe aqueles tanquinho? Tinha um tanquinho que bate a roupa. Ah, tá, não era a força de vocês? Não. Era uma máquina? Era uma máquina. Só que assim, tinha hora que alguma roupa a gente enxaguava na mão. Assim, tinha alguns processos lá que a gente fazia manual. Roupas menores a gente lavava na mão. Tinha uns processos da gente estar lá no tanque, fazia lá por exemplo, lençol, tudo na máquina. Então a gente tinha uns processos lá que as roupas menores a gente lavava na mão. E já tinha sabão em pó já? Já tinha sabão em pó. A gente usava sabão em pó, sabão em pedra, a gente usava muito sabão em barra, né, em pedra. Em barra. Era assim, Chico. Assim, o que eu vejo assim, como eu falava, ó, pobreza, obediência e castidade, gente, isso fazia parte lá da nossa rotina. E a obediência para mim não era muito fácil não, viu? É uma dos 3 votos mais difíceis para mim, era obediência. Por isso que você queria que o título desse vídeo fosse A Noviça Rebelde? Eu falei porque era Noviça Rebelde, gente, porque eu recebia tanta advertência ali dentro daquele convento, que vocês não tinham ideia. Como é que era isso, Mari? Eu era assim, eu sempre fui uma pessoa muito espontânea na vida, sempre fui. Sabe, eu não sou muito assim, preocupada com protocolo e seguir o que todo mundo faz. Eu sempre quis seguir o meu caminho, minha intuição, sempre foi forte isso, independente de qualquer lugar que eu esteja, sabe, eu sempre tive isso comigo. E aí, o que acontece? A gente dormia num dormitório, onde tinha várias camas, beliche, né? Ah, então isso eu queria que você falasse, como é que era o lugar que você chegou, né? A impressão que você teve e tal. Aí eu cheguei, gente, aquele quarto enorme, gigantesco, cheio de beliche, eu ia dormir ali e os banheiros fora. Então eu tava lá no fundo, os quartos, aí você passava num corredor, tinha vários banheiros, uns 5 banheiros. Então, era assim, os banheiros, né, de vaso sanitário, depois o separado de chuveiro e depois as pias, o lavatório, era tudo separadinho. Porque por ser muitas irmãs, que acontece? Às vezes uma estava lá escovando o dente, né, a outra tomando banho, assim, então era separado, eu achava muito bem organizado e limpo, muito limpo. E aí, assim, à noite, se você quisesse à noite ir no banheiro, claro que você poderia ir no banheiro à noite, gente. Você quer fazer um xixi, você tem necessidade, você pode ir, não sabe, não tinha aquela rigidez. E eu ia às vezes à noite, né, no banheiro e dava descarga, não podia dar descarga, porque eu dando descarga eu ia acordar as outras irmãzinhas. E era uma falta de caridade que eles chamavam, era falta de respeito, porque era o sono da outra pessoa. Então a gente tinha assim muito essa coisa de andar sem fazer barulho, a gente não podia ser estabanada, bater porta, não sei o quê. Tudo assim com muito respeito e carinho com o próximo. E às vezes eu esquecia, eu acordava sonolenta, né? Aí às vezes eu batia a porta, ou da descarga às vezes não, mas assim eu batia a porta ali. Aí no outro dia, tipo assim, quando a gente estava lá no café da manhã, antes de tomar o café da manhã, que a gente estava em pé, assim, em volta da mesa, fazendo a oração inicial para depois tomar o café, a irmã orientadora, eu me lembro da irmã orientadora que puxava nossa orelha lá, irmã orientadora, né, gente? Irmã Jussara, ela dizia assim: quem foi ao banheiro essa noite e bateu a porta do banheiro? Ah, meu Deus do céu, aí eu ficava... Porque lá a gente tem uma regra, lá a gente tem que ser fiel a Deus. Então o que vale ali dentro é a nossa consciência. Não o que o outro vê, mas a nossa consciência diante de Deus. Então não vale mentir. Não vale mentir. Lá não tem mentira. Aí eu falava: ai, irmã, fui eu, irmã. Aí sempre tinha uma advertência, né? Tipo assim: olha, hoje você
na hora do almoço, na hora do recreio, silêncio. Então sempre tinha algo que eu precisava fazer para compensar aquilo. Às vezes rezar um terço a mais, às vezes rezar não sei quantas Ave Marias, Pai Nosso. Sempre tinha uma advertência, uma sinalização. E você achava ruim isso, não? Ficar sem falar? Era não. difícil? Não era difícil não, eu gostava, por incrível que pareça, eu gostava de ficar sem falar. A gente ficava assim concentrada, era muito gostoso. Aí, sabe, eu não achava não, mas assim, eu recebia bastante advertência, assim, eu via que eu tinha um pouquinho de dificuldade de seguir aquelas regras. Eu percebi isso claramente. Não que eu fosse assim, de discussão, nada, eu aceitava, eu estava ali, eu tinha que ser submissa à hierarquia, respeitar, com toda certeza. Caso tivesse alguma irmã que não fosse, ela não fosse, como se diz, ela não aceitasse as regras, ela era chamada, ela era convidada, ela precisava ter uma conversa com a irmã orientadora, né, para ver o que podia fazer. Aí é nessas horas, Chico, que você percebe se você tem vocação ou não. Uhum. Sabe? Então era levado muito a sério lá no convento. Eles levavam isso a sério pra caramba. Ô Mari, quantas meninas que dormiam num dormitório? Tinha mais de um? Como que era? Nossa, lá no meu dormitório, com certeza na minha época, era assim umas 40 meninas. E tinha mais dormitórios, não? Ou era tinha porque era assim, olha Chico, era o dormitório das aspirantes. Ah, tá. Era o dormitório das postulantes, era o dormitório das noviças, era o dormitório das junioristas, das professas. Mas ia diminuindo, né? Porque ia saindo pro caminho. Sim, saindo não, como saindo? Ué... Ah, sim. À medida que ia ficando mais próximo do compromisso final lá, devia ter menos. Não deixa de ser verdade, é assim. Então realmente ia diminuindo. O dormitório maior era quando eu comecei, aspirante. Isso, então. Gente, e eu nunca ia para a cozinha, assim, eu não era muito da cozinha, não. Só aos domingos, uma vez por mês, tinha uma irmã lá, a irmã, como que ela chamava? Era a irmã Jussara, Irma o nome dela. Muito bacaninha ela, muito simpática, ela gostava de ir comigo para a cozinha, então ela me convidava, irmã professa, porque a responsabilidade da cozinha é sempre com minha irmã professa e as irmãs aspirantes. Aí a irmã Irma falou, oi Maria, hoje você vai comigo para a cozinha, você quer ir? Aí eu ficava escalada uma vez no mês, aos domingos, eu ia para a cozinha com ela, a gente fazia toda a preparação do sábado para a comida, para que no domingo a gente estava ali cozinhando. Gente, o primeiro domingo do mês era o único dia no mês que eu poderia receber visitas lá, da família, de amigos, parentes. Então, o primeiro domingo do mês, Chico. Mas era um horário fixo lá, não era o dia inteiro, né? Dia inteiro. Ah, o dia inteiro? Dia inteiro. Aí tinha o almoço, aí as pessoas chegavam lá cedo. Elas conviviam com vocês lá? Convivia. Ah, mostrava as amigas. A nossa rotina entrava, o povo gostava muito de lá. Eu me lembro, gente, que a única pessoa da minha família que me visitou lá, duas pessoas, a minha tia, meu tio, o tio Lázaro, a esposa dele e minha mãezinha. A minha mãe saiu de Varginha, não sei como, né? Ela não é perto, né? Não é perto. Ela não tinha muitas condições financeiras, mas ela foi, gente, me visitar no convento. Eu achei tão lindo quando eu vi minha mãe. Eu fiquei tão emocionada. Foi no dia primeiro, nesse domingo, e minha mãe levou o que eu mais gostava de comer. Minha mãe levou o bolo de batata doce. Aquele que a gente filmou? Aquele. Ah. Eu carrego esse bolo comigo, porque minha avó fazia, minha mãe, e ela levava isso porque era o doce que eu mais gostava. Imagina, minha mãe com 6 filhos, né? Olha que coisa mais linda. Ela sabia do meu gosto. E você tinha saudade deles, então, dos seus Sentia. Eu mandava cartinha, Chico, direto. Ah, era tempo das cartas, das cartas, escrevia muito para eles. Escrevia cartinha para meus irmãos, era muito gostoso. Aí a minha mãe chegava lá, sabe o que ela faz? Ela chegou lá, Chico, ela me deu um pouquinho de dinheiro. Ela disse, filha, eu trouxe o bolo, vou passar o dia com você, e me deu um dinheirinho. Aí no convento, gente, eu não fiz os votos de pobreza, então aquele dinheiro que recebia não era meu, ia para uma caixa única. Aí entreguei a irmã,
professa, orientador. E a sua mãe sabia disso? Sabia, não tinha problema nenhum. A gente estava trabalhando ali o amor ao próximo, né, gente? É uma vida de santidade, é uma vida de ascensão, né? A gente está buscando algo... além desse mundo aqui. Desse mundo. E aí, o que acontece? Eu dei aquele dinheiro, colocou na caixinha única, para que pudesse usar aquele dinheiro para as nossas necessidades de bem comum, né? Que não era meu, era nosso. Era muito legal. Então a gente recebia a doação das nossas famílias. Mas e você sabe se os seus pais deram algum dinheiro para o convento? Ou era obrigatório dar uma taxa X? Não. É quando fazia visita, podia levar alguma coisa. Podia levar mantimento para mim, podia levar dinheiro. Tá, mas para você participar da vida do convento ali, não tinha uma taxa mínima? Não era. Agora, tinha requisitos para ser freira. Eu não disse, né, Chico? Não falou. É a castidade, sabe, gente? Eu fui com 15 anos, eu era virgem, né? Eu tinha castidade, por quê? Porque é mais fácil você conseguir ficar no convento quando você tem a virgindade. É mais fácil, você ainda não experimentou o sexo, né? Você ainda não teve essa vida. Mas eles não faziam um exame, né? Não. Eles acreditavam na sua palavra. Agora, quem não era, aconteceu que eu tinha lá no nosso meio uma irmãzinha que ela já tinha tido uma vida aqui fora, amorosa, e ela falou, ela foi sincera, falou, a irmã não deixou de atendê-la, de recebê-la, porque ela tinha vocação. Era uma irmã lá muito bacana. Mas é mais difícil de viver no convento quando você já experimentou o mundo aqui fora, os prazeres do mundo. É muito mais difícil, porque você vai sentir falta, né? Eu já acho que é o contrário. Se você não experimentou, aí que você vai querer saber como que é, entendeu? Não. Se você já experimentou, você pode fazer uma escolha mais acertada. Talvez para os homens, né, funcione de uma outra forma, mas para as mulheres funcionava assim. Mas, Chico, quando eu estudo sobre a história da igreja, você vê aí nos livros, você vê no Mosteiro de São Bento, ou qualquer congregação, jesuítas, enfim, os padres, assim com 10, muito novinho, ia para o convento, ia para o seminarista. Até na minha família tem isso, que eles diziam aí, olha, quando você crescer, eu vou colocar você no seminário. Tanto é que o apelido da minha família é frade, né, gente? Então, quer dizer, é frade. E aí, por quê? Quando o menino ele não experimentou os prazeres do mundo, se subentendia, né? É uma regra, porque a vida religiosa até hoje no Brasil, pelo que eu sei até esse momento, se mudou, eu não estou sabendo, é o celibatário, né, gente? Você deixa esse mundo, você deixa a carne para você viver uma vida de ascensão. Gente, isso não é só na Igreja Católica, no cristianismo, hein? No hinduísmo também tem essa prática. Quem decide seguir uma vida asceta lá, ele também abre mão dessa sexualidade, gente. Isso é uma regra já milenar. Agora, porque eu não quero aqui aprofundar e nem abrir polêmica sobre isso, sabe, Chico? Porque isso... Não, mas é minha opinião só. Não é uma coisa assim... Por quê? Por que não muda? Bom... Não. Eu não vou entrar. Nos comentários, com certeza, o povo vai abrir essa discussão, né? Eu não sei. Aí a gente entra lá nos comentários lá. Mas, ô Mari, você tá falando muito de você e tal, das superiores lá também, né? Mas você não tinha amizades lá, assim, pessoas com quem você se dava melhor, ou outras que você não gostava? Sim, tinha algumas assim que a gente tinha muita afinidade. Com certeza, uma gracinha, que era gostoso trabalhar com elas e tudo. Tinha outras que era difícil, gente. Tinha umas irmãs lá complicadas. A minha própria irmã orientadora lá, a irmã Jussara, ela era bem assim, rígida. Ela não era amorosa. Ela era rígida, ela reprimia a gente não com amor, sabe? Ela estava ali para aprender também a convivência. Sabe, chega um dia, aconteceu um episódio lá horrível. Entrou um maluco lá dentro do convento. Um homem? Era louco mesmo. Mas entrava homem de vez em quando para entregar compra, essas coisas ou não? Entregava. Era raro, mas entregava. Assim, pessoas que a gente conhecia, né?
Sim, Aí mas vinha era alguém, homem, né? vinha entregar. Mas um dia, não sei o que aconteceu lá, gente, o portão ficou aberto. O portão ficou aberto. Não sei se foi na hora da creche, que entra as crianças, e o cara entrou, e ele entrou, Chico, com uma barra de ferro. Eu me lembro disso. Ele entrou com uma barra de ferro grande, mas ele entrou para quebrar o convento, para destruir tudo, porque, sei lá, né? Eles coisa de Deus, religiosa, parece que é obcecado. Bom, a influência que está naquele homem ali, eu não sabia exatamente. Mas você também não soube qual era a história que tinha por trás daquilo, né? Se ele era só um louco quebrando as coisas ou se ele tinha um motivo para fazer aquilo, né? Elas não iam contar, né? Não, mas eu acho que o cara era perturbado mesmo, porque, poxa, é um psicopata, né, gente? Como que o cara entra, tava num surto psicótico, só podia ser, e me parece que era isso. Um surto psicótico, porque ele chegou lá para destruir. Você viu? Você chegou a ver? Cheguei a ver, porque ele chegou até a parte de baixo do convento, não sei como ele chegou. E ele quebrou as nossas vidraças, sabe? E ele foi batendo, fazendo aquele barulhão. Então a gente reagiu, a gente viu aquilo, né? A gente correu, ficou atento. Uma gritaria. Foi, teve uma gritaria assim, teve... A gente só não entra em pânico, a gente aprende a ter autocontrole, né? Convento a gente aprende a ter autocontrole. Então esse momento foi bastante... Foi assim, muito delicado, tenso. Sabe, gente, olha, a gente morava com o Dom Gabriel, que era o bispo, a gente cuidava dele. Então tinha uma casinha separada e nós tínhamos a capelinha. Então a gente acordava de manhã, acordava às 5 horas da manhã, tomava o café, e depois tinha a missa, né? E aí, o que acontece? A missa, 6 horas da manhã, na igrejinha, na capelinha com o Dom Gabriel. Então olha, quem está no convento, todo dia tem missa, tem comunhão. A gente comunga. E aquela pessoa que se acha assim, eu não estou pronta para comungar, aí não vou comungar e depois confessa, tá? Então a comunhão é algo espontâneo. Eu estou preparada para a comunhão, eu vou lá recebo. Se eu não estiver preparada, eu não vou receber a comunhão. E é uma escolha minha, né? De acordo com aquilo, com a minha consciência. Então a gente morava com o Dom Gabriel, ele era uma gracinha. Era o único homem que tinha lá dentro. Era o único homem, isso, Dom Gabriel. Ele foi bispo lá de Jundiaí. E olha, e eu trabalhava com ele. O jantar dele, quem fazia a comidinha dele era uma irmã professa. E assim, e na hora de servir a comida dele, de lavar a louça, a cozinha, eu que fazia. Então gente, ele comia pouquíssimo. Ele comia uma sobrecoxa do frango, por exemplo, uma coisinha de nada, que assava sem gordura em cima de umas batatas, né? Eu me lembro, um pouquinho de arroz. Ele não tinha um pulmão, ele vivia com a metade de um pulmão, uma coisa assim. Era uma coisa rara, a gente não sabia como o Dom Gabriel teve tuberculose, né? Então como ele sobrevivia. E ele era muito magrinho, assim, e ele dava aula pra gente de teologia. Era muito legal aprender com ele. Ele era muito sábio, tinha muita sabedoria, eu gostava muito. E se não me engano, outro dia eu li, Chico, que ele está sendo beatificado, né, como santo, uma vida de santidade, né? Ele dedicou a vida dele à Igreja Católica, né? Então ele estava sendo beatificado, estava em estudos isso, né? Eu atualmente não acompanho, mas eu acredito que esse processo está caminhando. Ô Mari, o que ele dava na sala de teologia, você lembra? Ele é estudo de Deus, de acordo com o Evangelho, por exemplo. Eu me lembro muito da história de Nicodemos, né? Que é bíblico, então é uma interpretação ali da Bíblia, né? É o estudo bíblico de acordo com a teologia, né, Chico? Porque ele segue lá a Bíblia grega, né? Eu acho que era grega. Eu não tenho assim muita certeza disso, mas é teologia, estudo de Deus, aprofundado, né? E o que sobrou dessas coisas de teologia para você, assim? Você falou que gostava da aula dele, né? Eu gostava. O que tinha de interessante? Eu acho que eu tive um aprendizado da Bíblia maravilhoso. Porque quando você vê a atitude, né, de Nicodemos era um homem muito rico daquela época, que ele saía às escondidas para encontrar com Jesus Cristo. Com Jesus.
E ele saía, então, ele por ser um homem rico, aquilo ali, Jesus, ele queria aprender com Jesus, então ele ia às escondidas ter uma conversa com Jesus. Aí Jesus falava para ele, para você entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Nascer de novo, gente, não é entrar dentro da barriga da mãe dele e nascer de novo. Era um novo entendimento da palavra de Deus, do Deus vivo, né? Então, essa conversa, por exemplo, hoje em dia, né, infelizmente acontece muito isso. Cada pessoa que lê a Bíblia interpreta a Bíblia de uma forma. E não é por aí, gente. Existe forma certa, correta de você entender. Porque senão o conhecimento bíblico teria se perdido pelos séculos. E não é assim, né? Então, geralmente um padre, Chico, um padre, ele estuda teologia, filosofia e psicologia. Ele faz 3 faculdades. Precisa estudar muito. Então, e nós lá precisávamos de estudo também. Então a gente fazia o estudo teológico, né? Além da escola regular, eu fazia o estudo teológico também, né? Então isso era uma prática mesmo que acontecia lá no convento. E era interessante. A gente tinha teatro, Chico. A gente fazia apresentação no Natal, apresentação na Semana Santa, a gente fazia entre nós teatro. Mas o teatro não era livre, então, era com temas religiosos. Religiosos. Sempre temas religiosos. É, Vocês sempre. não podiam inventar nada. Não, é sempre em cima da Bíblia. A gente dava aquela interpretação alegre, descontraída para a Bíblia, porque, gente, ser religioso era uma coisa muito gostosa, muito livre. A gente era livre, e ao mesmo tempo livre e feliz. Não vou dizer que era uma coisa ruim, não. Aí foi indo, a gente começou a ir para as missões, aí tinha as missões nas roças, eu acompanhava as missões com os padres redentoristas, que a gente trabalhava muito junto. Então era muito legal, gente. A gente se divertia, a gente jogava vôlei, a gente praticava esportes, só que com hábito, né? Não precisava botar uma roupa indecente para praticar esporte, né, gente? A gente cobria o corpo, porque a gente usava a mesma roupa que a gente usava no dia a dia, a gente jogava vôlei, jogava futebol, a gente era pessoas felizes. Eu me lembro que a congregação ganhou em Lorena uma casa muito grande, uma família doou para a igreja. As famílias, ainda acontece muito isso, né? Às vezes as pessoas questionam, por que a igreja é muito rica? Por que o Vaticano é muito rico? Gente, é muito comum, até hoje na Itália, eu sei, porque eu convivi com padres lá do Vaticano, quando eu morei na Alemanha, as famílias ricas da Itália, é muito comum doar as suas riquezas para a igreja. E até hoje Então nós lá, teve uma época lá que as irmãs ganharam uma casa linda, uma casa que tinha piscina lá em Lorena. Essa casa, né? Aí então ficou uma casa de missão nossa. As irmãs receberam aquilo de doação. Aí o que a irmã fez? Eu falei assim, gente, nós não temos tempo e nem queremos ficar na piscina, né? Até porque nosso trabalho é servir o próximo. Então, não é esse tipo de lazer. E aí a gente transformou a piscina colocou um chafariz. Fez uma fonte. Então vocês não tomavam banho na piscina? Não. Ficou um chafariz. Então foi muito legal. Aquela casa ali era casa de retiro. A gente ia ali para oração, contemplação, para receber os mais necessitados. É uma vida de entrega. É um chamado de Deus, como qualquer outra vocação. Precisa ter vocação. Quem não tem vocação, não fica. Como foi praticamente o meu caso, né? Não, mas aí já é o fim. Já é o fim, Você estava falando da piscina, eu fiquei curioso, né? Tem a coisa do corpo, da nudez. Como que era no banheiro quando vocês tomavam banho? Não, é tudo individual, gente. A gente tudo individual. Não tinha nada que vocês viam a outra pessoa sem roupa? Não tinha. Olha, eu ia tomar meu banho, eu entrava, né, com a minha roupa, eu tirava minha roupa, pendurava lá dentro, tomava meu banho, saía, me arrumava. Eu não expunha o meu corpo. Eu não saía
eu não saía ali sem roupa, não, eu não expunha meu corpo. A irmã orientadora que dormia com a gente lá no dormitório, ela tinha a cela dela, a gente chamava de cela, o nominho de cela. Era um lugarzinho separado e ela dormia lá, orientadora, e a gente dormia. Mas tudo com muito respeito, sabe? Eu nunca vi, sabe, Chico, nada no convento, em nenhum momento. Eu nunca vi nada, nenhuma atitude assim de uma irmã, porque se fala, né, muito mal, fala assim, há uma especulação muito grande, e eu não posso falar aqui aquilo que eu não vi. E eu, graças a Deus, eu nunca vi nada lá assim, por exemplo, de atitudes homossexuais entre as irmãs, nada, nada. Muito pelo contrário, era assim, era almas ali afins, almas buscando algo assim espiritual mais elevado. Claro, gente, todo mundo tem defeito, a gente está ali para trabalhar o ego. A gente o tempo todo trabalhando o ego, né? Se livrar do ego, né? Então, eu não vi nada assim, que eu falasse assim, ih, que atitude esquisita. Não, não via. Inclusive as nossas comidas, gente, a gente comia o que apresentava na mesa. Ah, hoje eu quero comer carne. Ah, hoje eu quero bife bem passado, mal passado. Que isso? O que chegava na mesa eu agradecia e comia. Nada de ficar reclamando e questionando a comida. Às vezes a gente tinha uma proteína por dia, mas às vezes era só ovo. Graças a Deus, né? O ovo é um excelente alimento. Durante muito tempo falou que o ovo fazia mal. Hoje o ovo é considerado um excelente alimento, o mais completo. Então a gente comia ovo. Eu gostava do jeito deles apresentarem o ovo frito, que pegava um tabuleiro grande, colocava farinha de milho, aí fritava o ovo e colocava ali em cima. Eu gostava de comer esse ovo. E era assim, a gente comia o que apresentava, não tinha exigência nenhuma, até porque nosso alimento era doação. E tanta gente passando fome, ora, eu não tinha que reclamar. A gente não tinha que ficar ali mimando o ego de ninguém. Ali é para abandonar o ego. Era um trabalho assim, gente. Ô Mari, não era fácil, mas era. Você começou a entrar no assunto que eu ia te perguntar mesmo, porque existe muita especulação, né? Um bando de mulheres, adolescentes ali no auge dos hormônios, né? E aí o pessoal faz todo tipo de fantasia. E, bom, você falou que nunca viu nada, mas também tem a parte assim, por exemplo, fumar escondido, alguém da família trouxe um chocolate, então você divide com os amigos escondido, com as amigas escondidas, uma fuga assim de noite, saírem para ir pular o muro do convento. Não, nunca teve. Mas será que você não era das comportadinhas lá e você não ficava sabendo que ninguém... Nada, não. Chico, eu não acho que teria chance para isso não. Porque assim... os muros eram muito altos? Era muito alto. Era muito alto. Mas Chico, sabe como é assim, olha? Sabe uma regra que é muito forte? Eu não sei hoje, gente, como que tá, mas assim, lá o que vale não é o que a irmã vê, a orientadora, não é o que ela vê. É a minha consciência diante de Deus, aquilo que eu faço. Não, mas isso era você, né? Não, porque não é todo mundo que vai ter essa atitude. Mas prevalecia. Sabe por quê, Chico? Olha só. A partir de um momento que uma irmã começa a aprontar dentro do convento, ela não fica lá. Logo, logo ela vai embora. Porque aquilo que se torna infiel a Deus, ele não permanece. A minha fidelidade é com Deus. Quando eu começo a fazer anarquia ali dentro, fazer alguma coisa assim, que desabone a conduta, fatalmente, assim, vai embora, não permanece no convento. Então, mas você viu alguém saindo, então? No seu tempo, não saiu ninguém? Não saía, teve algumas irmãzinhas, não ficaram. Mas você não sabe por quê, né? Não ficaram, porque viu que não tinha vocação, tipo assim... Ué, Chico... Não, mas isso era o que elas falavam pra você, né? Não, mas eu não sei, Chico, eu não via lá ninguém aprontando lá no convento e que merecesse expulsão. Porque aí seria expulsa, né? Então, mas aí, de repente, elas faziam na calada da noite? Não sei, Chico, não sei, eu não acredito, eu acho que não. Bom, na verdade, eu tô percebendo que você estava conectada com a seu propósito, né? E você, de repente, se blindou contra qualquer outra coisa porque não te interessava, na verdade. Mas eu acho que é difícil, cara. A vida ela é muito dura. Então, se você... pra que você ficar lá aprontando? A vida lá era dura. A vida lá era para você ascender. Vida de provação. De provação. Então, cara, o mundo aqui é muito mais fácil viver aqui fora do que lá dentro. Então, vem embora e que acabou, que é mais fácil. Agora, se você quiser ficar lá, você ficar por amor a Deus, a Jesus Cristo, ao Evangelho, é vocação. É a mesma coisa que
ser um médico, um bom professor, um bom médico, é vocação. A gente é chamado. Aliás, a gente está aqui, aquela pessoa que ainda não descobriu o seu talento, a sua vocação, ela precisa descobrir, porque ela vai ter sucesso na vida, né? Ela vai ter prosperidade, inclusive, no mundo aqui fora. E lá dentro também, claro que existia freiras lá, professa, que era assim meio ranzinza, não era muito amorosa, que tinha seus conflitos, que precisava trabalhar. Ela estava trabalhando aquilo, mas na verdade ali é um chamado de purificação. Então aquele que ficava aprontando, ele não durava muito ali, realmente ele ia embora. Mas eu nunca precisei assim, nada muito, nunca foi. Foi sempre assim dentro da normalidade, assim, daquilo que eu via, né? Então não tinha muito essa coisa de... Não via bagunça ali dentro, falatório, falar alto, briga, confusão, uma puxar o véu da outra, aquela coisa, não existia. Eu nunca vi isso lá dentro. Ô Mari, mas então, quando eu perguntei se você tinha amigas ou pessoa que te incomodava, você não tinha uma pessoa com quem você fala, por exemplo, você via que uma professa era meio ranzinza, era meio rígida, autoritária, você não compartilhava esse seu sentimento com outras? Se eu quiser, eu poderia fazer, mas aí ficava fofoca. Eu não podia. Então você não fazia isso? Não. A gente tinha uma opção lá que era uma caixinha. Aí a gente escrevia. A gente escrevia aquilo que a gente não gostava daquela irmã e colocava na caixinha. Ah, é? Era ótimo. Maravilhoso. Então tinha um jeito de extravasar essa coisa. Tinha. Eu gostava tanto daquilo. Chico, e tudo muito limpo, organizado. É o que eu falo, dentro da simplicidade de um convento, a gente não tinha luxo, tá? E tudo muito simples, mas tudo muito limpo, em ordem, era muito bacana. Porque Deus está ali, né? Nessa coisa assim de ordem. Deus é a ordem, é o belo, é o bom e o bem. Sempre falo isso, 3B. O belo, o bom e o bem. Ali está Deus. Ô Mari, e dentro disso que a gente está conversando agora, vocês não tinham nenhuma diversão, tipo revista, tipo televisão, rádio? Só o violão para tocar as músicas? E as músicas deviam ser religiosas, não é? Religiosas. Não era outra. Mas a gente cantava Roberto Carlos. Ah, é? A gente ficava lá assim, fazendo umas brincadeiras assim. E a gente se divertia muito, Chico. Eu amava aquele ambiente de comunidade. E a gente se divertia. Tinha umas irmãzinhas lá com dom para o violão, né? Era lindo demais. Tá aí, gente. Teve uma coisa assim na vida que eu tentei, eu aprendi um pouco de canto, mas eu queria tocar violão. Aí eu agitada não consegui. Aí a irmã me colocava para aprender piano. Aí eu toquei, aprendi um pouco de piano e eu ficava ali concentrada tocando no piano e era, acho que até para tirar um pouco de energia, porque eu era um pouquinho agitada. Então eu ficava ali no piano, eu gostava. No convento também tinha uma sessão lá que era de costura, trabalhos manuais. Aí eu adorava ficar lá, Chico, eu costurava, a gente ganhava tecidos e eu aprendi lá com a minha mãezinha lá a costurar e eu fazia roupa para crianças carentes. A gente fazia muita roupinha para doar, né, para as crianças carentes. Era um trabalho mesmo de amor ao próximo, assim, de dedicação. E a gente fazia, como chama, gente? O bazar, Chico, para arrecadar dinheiro, né? Aí vinha gente lá dentro. Vinha, a gente fazia aquele, o povo adorava. A gente fazia comidinhas, a gente ganhou uma máquina de cortar, pra gente fazer dinheiro, né? A gente ganhou uma máquina de cortar batata. A gente fazia batata chips. Vocês faziam isso? Fazia. A gente pegava batata com casca, lavava, passava ali na máquina, cortava fininha e depois fritava. Sei. A gente vendia aquilo aos montes. Salgadinho. A gente fazia com aquilo que a gente podia. Vendia pano de prato, muito pano de prato. Pintado, bordado. Você aprendeu a bordar lá? Aprendi a bordar. Tudo eu fazia um pouquinho, né? Eu gostava de fazer. Então a gente fazia isso para sobreviver. Então o nosso bazar era lindo. Não sei, né, hoje como é,
Mas o bazar era muito bonito das irmãs. Ele tinha assim, ele repercutia muito. As pessoas gostavam de entrar lá no convento. Tinha uma história, Chico, que eu não sei se... Lá, assim, eu tinha um convento assim lá embaixo. Depois tinha uma entrada enorme, assim, de paralelepípedo, grandão. O nosso portão ficava assim a 30 metros, mais ou menos, da rua. Lá acho que é a Rua do Bom Retiro, lá, o nome lá das Irmãs Missionárias de Cristo. Aí, no nosso portão, às vezes, vinham alguns mendigos, né? Algumas pessoas, assim, de tardezinha pedir comida, né? Aí, quando eu gostava, sobrava, assim, comida, às vezes tinha uma sobra de comida, a gente nunca jogava, jamais, né, jogar comida fora, né? A gente via aquilo como um pecado, porque, tipo, tanta gente necessitando, né? Aí eu gostava de levar comida lá para aquele pessoal que ficava lá. Só que era assim, né, gente? As irmãs tinham uma coisa lá, tinha uma regra que a gente não podia fazer isso. Então, que não podia ir lá, porque você ia lá, você podia ser perigoso, ter uma pessoa psicopata lá. Psicopata. Alguém lá que... Porque por ser só irmãs, né, Chico? Vivendo mulheres, né? Vivendo juntas. Você se imagina, né? O que passa na cabeça de pessoas, nos que são normais. Aí eu levava, né? Aí eu levava meio que escondido, gente. Peraí, meio ou era totalmente escondido? Você não quer falar? Não, era escondido. E aí depois, com certeza, eu tinha advertência por isso, né? Elas viam você fazendo? Via e também me percebia e vinha falar comigo. Por isso que lá era tudo muito transparente, Chico. Era muito não tinha jeito de você fazer as coisas escondidas. Não tinha nada, não. Aí ela falava, mas quem é que foi? Você estava, irmã, não sei o quê. Aí eu falei, foi sim, mas irmã, aí eu questionava, né? Você questionava? Eu falei assim, mas irmã, sobrou, eu vi que tinha gente lá fora, qual o problema de eu levar aquela comida? Eu não acho que é problema, irmã, pensa bem, pensa comigo, irmã. Eu ficava assim, eu ficava um pouco frustrada com isso. Porque achava que tinha que doar assim, não podia, para que deixar para outro dia? Vamos doar. Então, o que sobrava deveria ficar para outro dia, não podia dar para fora. Jogar fora jamais, no lixo a gente não jogava. Dá para fora de pessoas de fora. Aí elas achavam que não, que a gente não podia ter aquele ritual ali naquele momento. Eu não sei, um pouco era por segurança, porque já estava de noite, à tardinha, e o outro... Sei lá qual é o critério, né, da madre, da congregação, que não podia doar. Então, eu fazia aquilo, sobrava comida, gente, do bispo lá, do Dom Gabriel. Do bispo, eu pegava comida... porque você ia levar para ele, por isso que você ficava em contato com o que sobrava. Com o que sobrava. Porque eu levava para ele, aí o que sobrava dele, que ele não comia era nada quase. Aí eu levava, eu dava lá. Eu levava lá, corria lá, dava. Aí a irmã orientadora veio me chamar a atenção, né? Aí eu ficava assim, sabe? Aí foi indo, Chico, a gente ia para as missões, que eu amava. Devia ser a melhor parte para você. Eu vivia aqui no mundo aqui fora, era muito gostoso, a gente era muito bem recebido. Tratava as irmãs tão bem, né? Muito... É muito gostoso. Na palma da mão. Muito carinhosa, com respeito, era lindo, né? Mas o que vocês faziam nas missões? Qual que era a função sua, por exemplo? Ajudar, por exemplo, o padre na missa, o padre ia celebrar uma missa, quem cuidava das hóstias? As coroinhas Muriel, então? Era nós. Chamava coroinha mesmo? Não, eram as irmãs, a gente não falava coroinha, mas a gente estava ali auxiliando. A irmã auxiliava na preparação das hóstias, separava a água, o vinho, se tivesse, né? Assim, o vinho um pouquinho para fazer a consagração, que era só o suficiente. Era gostoso o vinho? Aquele vinho muito docinho. É o vinho do padre, então, né? Então você já experimentou? Já. Não, mas assim, para nós, Chico, a gente recebia o corpo e o sangue de Cristo. Então molhava a hóstia. Por isso que você sabia. Você não tomou escondido, então. Eu não tinha essa vontade, não. Mas você não fazia quase nada errado. Chico tá esperando que eu fizesse pensando que no convento ia ter altas histórias. Não, gente, eu não era. Eu falo assim com a noviça rebelde, porque assim, por causa de disciplina, né? Tipo assim, acordar de manhã,
Acordar de manhã, gente, ir pra missa, era um sacrifício, e eu com sono. Eu chegava lá na capelinha... Que horas era? 5? 6 horas da manhã. Mas você tinha que acordar às 5? Eu acordava às 5, porque era muita gente para se arrumar, né? Para ter tempo. Gente, mas 6 horas da manhã, naquele frio, às vezes você ali naquela missa, não. Aquilo para mim era um sacrifício enorme. Parece que eu não acordava, eu estava ainda dormindo. Era uma coisa difícil. E olha, o Dom Gabriel fazia homilia é a interpretação do evangelho, e depois, na hora do almoço, à noite, a irmã perguntava: o que foi mesmo que o Dom Gabriel falou na missa? Olhava para mim assim, olhava para mim, o que foi? E eu nem, o que foi? Irmã, eu não lembro. Eu não lembro. Eu estava tão elevada que eu não esqueci. Então eram umas coisinhas meio assim, essa coisa era chata. Aí, Chico, você quer falar quando eu decidi, quando eu vi que aquilo não era para mim? Posso dizer? Não, então, eu não sei, você falou que não tinha nenhuma diversão, né? E assim, quando vocês, tipo rádio, revista, nada? Não. Nem quando você saía, assim, por exemplo, você ia fazer compras na papelaria, a papelaria devia ter revista naquele tempo. Não tinha? Você não dava uma olhadinha na Contigo, na Intervalo? Não. Era coisas do mundo. Eu tinha virado as costas assim para as coisas do mundo. Você conseguiu fazer isso? Consegui. Sabe por quê, Chico? Se eu não fizesse isso, eu não ia ficar no convento. Você não ia aguentar? Não. Você não tem que ficar olhando a revista, olhando fofoca, até porque a gente não tinha nem tempo para isso. Então eu ia lá, fazia o que tinha que ser feito, voltar para casa, e tinha tanta coisa para fazer em casa, tanta coisa para ler, a gente lia muito. Lia livros religiosos? Religiosos. Você lembra de algum, além da Bíblia? Eu tinha um livro lá que era a capa dura, era gigante, assim, de grande o livro, eu cuidava da biblioteca, eu não me lembro o livro. Assim, o que eu me lembro era assim, a história de vida dos santos. Então era, gente... então era para vocês se espelharem. Gente, tinha, assim, cara, a Igreja Católica, para cada dia do mês, 365 dias, existe um santo, 2 santos, 3 santos, 4 santos daquele dia. Então é muito santo, é muita gente que santificou. Então eu li a história dos santos. Eu gostava de ler. Eu me lembro, eu não lembro o nome dela, mas a mãe registrou comigo, a mãe heroína de 10 filhos. Ela se tornou santa. Então, foi lá na Europa. E ela ficou viúva, ela teve que criar 10 filhos sozinha. Se tornou uma santinha, sabe? Então, quer dizer, era uma santa, eu não me lembro o nome, gostaria de lembrar para falar agora. Mas era assim, a mãe heroína de 10 filhos. Então, ela se tornou uma santa. E assim, os livros lá eram livros que me inspiravam a vida religiosa. Não era livro do mundo. Por que eu ia ler um livro do mundo se eu não estava vivendo aqui? É a mesma coisa. Quem está aqui fora lê livros lá da vida religiosa. É muito mais difícil, gente, mas acontece com certeza que aqui fora as pessoas também buscam, né, a vida espiritual, naturalmente que buscam. Mas é mais difícil, com certeza. Mas, Mari, então você tinha como objetivo, você sonhava se santificar? Era isso? Você se imaginava... Eu queria fazer aquele caminho ali de espiritual, eu gostaria de chegar professa, né? E viver, sabe que o meu chamado foi amor ao próximo. Eu fui chamada a isso. Eu sentia no meu coração que eu precisava fazer o bem às pessoas. Eu sentia isso. Então eu falei, poxa, lá dentro do convento vai ser melhor. Eu vou ter toda uma estrutura, uma comunidade por trás de mim que vai me ajudar. Você ia viabilizar essa vocação sua. Essa vocação. Então, aí eu segui porque achava que lá era mais fácil, né? E assim, eu não sei, sabe, Chico, eu depois que eu já não estava mais do convento, que eu saí, aí uma vez eu fiz um trabalho, eu estava em busca, né? Eu sempre busquei a parte espiritual, eu sempre busquei o autoconhecimento, gente, sempre busquei. Eu acho que a grande sacada da vida é o autoconhecimento. Hoje eu posso dizer isso com toda a firmeza. Quanto mais cedo você se descobrir, melhor será a sua vida. Autoconhecimento. E tem muita coisa aí, muitos ensinamentos, muitos livros, muita doutrina que pode nos ajudar. Às vezes você escolhe uma
e fica decepcionado e desiste de buscar autoconhecimento, mas não desista, continue buscando. Continue, porque você vai encontrar. A sabedoria é assim, para ter sabedoria você tem que buscar, como o ar que você respira, sabe? Você tem que buscar com muita intensidade. Aí eu quero, chegou a pessoa assim, poxa, mas eu quero crer nesse Deus que você acredita, como é que eu faço? Você, então peça essa graça de crer nesse Deus, porque é uma graça, você precisa buscar. É como assim, eu quero ser um excelente médico, eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender com aquelas pessoas de sucesso na medicina, os médicos, né, que obteram sucesso, para eu se assemelhar a eles e seguir a minha profissão, fazer minha profissão bem feita, né? Ser um bom médico. Assim a vida religiosa. Então a vida religiosa, a vida espiritual, né? E o autoconhecimento é muito importante. Então, eu sempre busquei o autoconhecimento. Então isso eu vou lhe dizer, e quando eu fiz, Chico, quando eu saí do convento, já estava aqui fora, eu fiz uma regressão, passei por um processo de regressão, e nessa regressão apareceu que veio à tona na minha memória que eu já fui religiosa em outra vida. Eu tive 2 vidas religiosas, sabe? Então acho que foi por isso que nessa vida eu tentei de novo a vida religiosa, porque o meu erro na outra vida religiosa é viver só a teologia, é viver a parte teórica. Eu não vivi a caridade, eu vivi só a parte teórica, porque não adianta você ler o livro e não praticar aquilo que tu está lendo, tanto para você quanto para os outros. E aí eu fui chamada de novo nessa vida a viver essa vida religiosa. Eu acredito que sim. Ô Mari, deixa eu fazer uma interrupção, porque você falou que você acabou indo para o convento porque você desejava fazer o bem, e ali você sentiu que tem uma estrutura que podia te ajudar a isso, né? Eu já falei no outro vídeo, né? Talvez as pessoas não saibam que você tem um canal, Maria Cunha, né, no YouTube, e eu percebo que, como eu disse no outro vídeo, que o seu melhor é esse compartilhamento que você faz da sua própria vida, essas histórias que você conta. Então eu sugiro, mais uma vez, que você continue a contar a sua vida, né? Falando essas coisas que você fala, porque você tem, eu vejo você falando, eu vejo que você está imbuída de um espírito, de uma verdade aí, que vem lá de dentro de você, né? E isso conecta com as pessoas. Você tem essa coisa, né? Eu vejo ontem a gente estava entrevistando uma pessoa também, você se interessa pelo problema da pessoa. De uma certa forma, você tem aquela que chama de compaixão. Você sente a dor da pessoa e você quer dar a mão para a pessoa para melhorar. E isso eu acho que você pode fazer no seu canal. Eu não vou cortar isso aqui, eu vou deixar isso aqui para você lembrar. Tá certo. E as pessoas vão falar nos comentários e elas vão dizer se eu estou exagerando quando eu estou falando isso, ou elas vão confirmar ou elas vão negar isso aí, né? Porque é para lembrar você, que você tem essa coisa dentro de você. Tá ótimo. Eu agradeço, Chico, porque eu acho que é por aí mesmo. Essa compaixão eu trago comigo. Talvez seja, Chico, é aquela história, né? Falando um pouco aqui de astrologia da pisciana, né? Sim, tem a ver tudo com peixe, casa 12. Tem a ver com peixes. Ele vem com essa missão, gente, de compaixão, sentir amor pela dor do outro, sentir compaixão. É compaixão quando eu olho aquilo que a pessoa está sentindo, né? Como chama essa outra palavra, Chico? Empatia, né? Empatia, a dor do outro, até de ouvi-lo, sabe, gente? Às vezes a gente não tem muito recurso ali para fazer algo a mais do que isso. Mas o simples fato de ouvir já ajuda. Aí eu me sinto tocada. Muitas vezes, gente, eu sou muito criticada por isso, né? Em qualquer lugar. Fala assim, olha, fulano de tal, assim, a Madre Teresa de Calcutá. Eu falei, poxa, eu até fico feliz se você está me comparando com a Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Então eu fico até feliz. Mas assim, a gente é aquilo, Chico, a gente está aqui de passagem pelo mundo. E se a gente puder, fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores, né? Então eu acho assim que
que é por aí. Sim. Se a gente pode contribuir, né? Você tem internet, você tem o celular e você tem a necessidade interna de passar de extravasar, isso, de falar isso. Passar essa vocação sua aí. E Chico, você quer que eu conte aqui como eu deixei? Então, acho que chegou a hora, né? Porque nada é perfeito. É verdade. Durou 4 anos. Foi bom enquanto durou, né? Isso. Então, como é que foi essa história aí de você se dar conta que tinha acabado o seu prazo no convento? Aí, gente, eu fui indo, aí chegou um belo dia, eu pensei assim, eu comecei, né, jovenzinha, 19 anos, de 15 para 19 anos, naquela convivência, e aí gente, eu me apaixonei por um padre. Mas foi assim, aquele amor platônico, sabe como é? Platônico. Sei. Ele nunca soube, graças a Deus. Eu não ia tirar a vocação do padre, né? Chegar para o padre, eu estou apaixonado, o senhor deixa de ser padre, eu vou deixar de ser freira, vamos viver esse amor. Não. Eu falei assim, não tenho o direito de fazer isso. Então foi um amor platônico, eu falei, quando eu senti isso, que eu despertei para isso, eu falei, poxa, ai gente, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou me embora. Eu vou me embora agora, enquanto eu sou nova. Vou me embora, vou arrumar um namorado, vou... Não, mas então você se deu conta que você tinha que extravasar os desejos da carne, é isso? Aí eu falei assim, acho que eu vou me embora, eu vou arrumar vou arrumar um namorado, vou casar, quero ter filhos, vou constituir uma família e posso fazer o bem lá fora. Eu posso ser uma pessoa caridosa, eu posso continuar estudando lá fora. Fazer as mesmas coisas sem ser freira. Sem ser freira. Tanto é que eu estudei, gente, pedagogia social. Me encontrei em pedagogia social. Embora ter feito estilismo, que eu gostava muito de moda, eu acabei me identificando com a pedagogia social. Mas voltando, aí eu cheguei para a madre. Quanto tempo que durou essa paixão platônica lá? Chico, acho que durou uns meses, sei lá, uns 6 meses. Foi bastante, hein? Eu fui vivendo aquilo e amadurecendo a minha ideia e questionando. Gente, então você falou, será que é isso mesmo e tal? Eu comecei a indagar. Vai passar, né? Conhecimento, vai passar? Será que isso? Poxa, minha mãe está rezando para minha vocação, meu pai já não rezava, quer dizer, não abençoou. Olha, repercute lá dentro. Quando a gente entrega o filho para a vida religiosa, o filho lá dentro, a filha, ela precisa de muita oração, gente, para poder conseguir ficar lá dentro. Então, enfim, aí eu cheguei para minha amada, para a irmã orientadora, falei assim para ela, irmã, eu preciso falar com a madre. Aí, mas o que é? Eu falei, não, eu quero falar com a madre, Aí eu fui falar com a madre Maria Ilza Ritze. Gente, a madre era uma madre alemã. Ela veio da Alemanha e ela fundou a congregação. Olha que legal. Eu conheci essa madre fundadora da congregação. Uma gracinha ela. Ela tinha até uma deficiência física, Chico, a madre. Olha que linda, né? Ela veio para o Brasil com esse amor ao Brasil e aqui fundou fundou as Irmãs Missionárias de Cristo, a congregação. E ela tinha um defeito assim, na perna, né? Uma deficiência física. Aí cheguei lá para a irmãzinha, a Madre Maria Ilza, na casa-mãe, onde ela ficava, e ela assim, sempre recebia com aquele sorriso, aquela alegria, aquela luz iluminada. Falava com sotaque carregado. Falava, uma gracinha ela, sempre amorosa, que amor, gente. As pessoas que vivem o Cristo vivo, o Cristo são almas muito lindas, iluminadas. Aí eu cheguei, madre, eu quero conversar com a senhora, então ela sentei lá, eu falei assim, madre, eu acho que eu não tenho vocação. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora, mas minha filha, como que você não tem vocação? Você tem vocação, minha filha. Eu falei assim, não, madre, não tem não, sabe por quê, madre? Eu apaixonei por um padre, eu falei pra ela, não tinha falado pra ninguém, só falei pra ela. Madre, eu apaixonei por um padre sim, o padre Daniel, apaixonei por ele. Aí ela falou assim, olhou assim, olhou, abaixou o olho. Ela olhou assim, saiu por cima do óculos, Chico. Eu falei assim, madre, mas eu não falei pra ele não sabe disso, ele nunca vai saber disso, eu não vou fazer isso com ele. Mas eu acho, madre, que eu despertei pra isso, eu acho melhor eu ir embora, porque aí eu vou arrumar um namorado, eu vou casar, depois eu vou ficar velha. O Chico já percebeu a minha personalidade, gente. Eu vivo aqui e agora e com intensidade e assim, eu vou fazer aquilo e faço, né?
Eu traço um plano e faço. Então eu falei, não vou perder mais tempo aqui dentro não, eu acho que está na hora de eu ir embora sim. Aí eu falei, a madre falou assim, mas minha filha, você tem vocação, eu acho que você tem que pensar. Eu falei assim, não, madre, eu vou fazer o seguinte, madre, eu vou, se eu arrepender, eu posso voltar? Ela falou assim, claro, minha filha, as portas do convento estão abertas para você, você pode voltar. E foi isso que eu fiz, Chico. Aí eu falei com a irmã da Guimar, a mesma que foi me buscar em casa foi me levar de volta. Uhum. Aí a gente se preparou para isso, aí eu voltei. Escuta, mas e seu pai e sua mãe? Gente, quando eu cheguei em casa, né, minha mãe ficou assim pensativa, meu pai sorriu logo, né? Aí meu pai se sorriu. sentiu aliviado, assim, feliz, eu vou ter minha filha de volta perto de mim. Eu era muito assim carinhosa com meu pai, né? Cuidei do meu pai naqueles momentos difíceis lá da infância, né? Uhum. Meu pai estava bem, gente, já liberto do vício, meu pai já estava com a vida, graças a Deus, regrada. Ele só era ciumento, possessivo com a minha mãe, mas o vício já não tinha mais. E aí meu pai me recebeu de braços abertos, minha mãe ficaram felizes. Ah, minha filha, você quer voltar? Tudo bem, a vida continua aqui, você vai ter seu trabalho. Eles me deram suporte, né? Eles me receberam bem. Assim, eu tive aquela base familiar, né, para minha volta, meu retorno. E aí eu comecei. Chico, eu me lembro que a irmã da Guimar dormiu lá em casa naquele dia, na minha volta. E eu estava assim muito sensível ao mundo, sabe? Eu sentia medo do mundo. Eu sentia medo aqui fora. Eu sabia que eu ia voltar, mas eu tinha medo. Eu estava muito acostumada lá dentro, sabe? Então eu estava assim meio frágil. Chico, não é? Que naquela noite eu me lembro que rolou uma briga lá no bairro, assim, na rua. Gente bêbado, brigando, gritando. Aí você teve vontade de voltar pro convento? O quê? Não? Tive. É. Eu falei, de manhã, quando amanheceu, eu falei, irmã da Guimar, eu tava triste olhando para ela, irmã, não sei se eu vou conseguir viver aqui não. Cara, a gente brigando à noite, eu fiquei assustada, eu tô assustada. Senti medo do mundo de volta, eu senti essa palavra. Naquele tempo eu podia usar muito bem esse termo medo, hoje eu não uso mais. Eu falo sempre receio. Mas naquele dia, naquele momento eu tive medo. Aí eu falei, madre, eu não sei se eu vou conseguir viver aqui não, aqui tá muito estranho, o mundo já não é mais aquele que eu deixei, ele modificou muito. E assim... Você não viu que era você que tinha modificado também, né? É, eu também modifiquei. Aí ela falou assim, não, irmã, você vai conseguir ficar aqui sim. Você vai se adaptando. Aí, Chico, eu comecei a viver a minha vida, a minha rotina, né? Aí eu fui trabalhar, numa loja, né, gente? Eu arrumei um emprego, tipo balconista. Uhum. Eu fui numa loja lá de roupas, feminina, masculina, infantil, bebê. A loja era de um... Amigo da família. Não era não. Era de um senhor Emiazi. Eu acho que ele era libanês, uma coisa assim. Ele era libanês e aí eu fui trabalhar naquela loja. Aí foi muito legal, Chico, porque eu comecei devagarinho trabalhando, eu era graças a Deus, uma ótima vendedora. Eu era assim uma ótima vendedora, né? Meu chefe falava, você é uma ótima vendedora. E era sucesso. Aí eu fui trabalhando ali, e quando eu completou um ano, gente, que eu estava ali trabalhando na loja, eu falei, vou fazer férias. Aí eu fui, gente, fazer férias. Peguei minhas férias e falei assim, eu vou lá para Ilhéus. Mas por que Ilhéus, gente? Eu escolhi Ilhéus. Porque havia passado pelo convento uma vocacionada, uma pessoa que queria ser freira, e ela queria, mas ela não conseguiu, ela não ficou, não se adaptou, e ela era de Ilhéus, e eu mantive correspondência com ela. Uhum. Ficou minha amiguinha. Aí você foi visitá-la? Fui visitá-la. Aí eu escolhi Ilhéus. Então eu saí de Varginha, gente, de ônibus, norte de Minas, estrada de terra. Norte de Minas era, muito estrada de terra. Aí eu fui de ônibus para chegar em Ilhéus. Aí quando chegou em Ilhéus, eu reencontrei essa minha amiga e fiquei lá, hospedei lá num hotelzinho. Eu fiquei acho que um dia só na casa dela, mas depois eu quis ficar no hotel, que era mais perto do centro. Aí eu me hospedei lá num hotelzinho, bem baratinho hotel, né? O hotel assim parecia assim, bem rústico mesmo.
Aí eu fiquei lá e um dia eu tenho essa foto, Chico. É aquela? Eu fui à praia. A praia lá de Ilhéus. Você ia do quê? De maiô ou de biquíni? De biquíni. Ah, então em um ano você já rapidinho, né? Rapidinho, já ia de biquíni. Já chegou no mundo. Já cheguei no mundo. Aí eu fui de biquíni, eu tava lá branca, mas muito branca. Aí eu me lembro que eu tava lá vermelha, peguei sol. Aí eu tava assim, olhando lá e eu vi um rapaz bonitão, gente, bonitão, jogando frescobol. 2, né, jogando. Aí eu achei bonito, né? E achei ele bonito, ele me chamou atenção. E ele tava com uma cor, gente, super bronzeado, linda a cor dele. Eu falei, mas o que será o bronzeador que ele está passando, que ele está usando? Já fui puxar a conversa com ele. Você puxou essa conversa aí. Aí eu cheguei para ele e falei assim, nossa, que legal, que cor bacana aí que você usa. Ele falou, olha, eu uso isso aqui, olha, óleo de coco do Havaí. Tem um cheiro, óleo de coco do Havaí. A marca assim, Havaí. Aí importado, né? Naquela época, hoje já vende no Brasil, mas era importado. Eu falei, nossa, que negócio diferente, que cheiroso. Ele falou, pode usar um pouco. Aí eu peguei assim, falei, nossa e tal. Aí depois eu falei assim, da onde você vem? Eu sou mineira, mineirinha, aí falo ai, né? Começou. Ele era baiano? Não, carioca. E carioca adora gozar de mineiro, né? Ficar assim, mineirinho fala ai, ô trembão. Ficar assim, né? Mexendo comigo, brincando comigo. Aí ficou naquela brincadeira tudo. Aí ele falou assim, como você chegou aqui? Aí eu falei, eu cheguei de ônibus, eu vim norte de Minas, eu viajei não sei quantas horas, a gente foi muitas horas, acho que 12, 14 horas, mas foi muito tempo. Aí eu falei assim, e você? Como você chegou aqui? Você é carioca? O que você está fazendo aqui na Bahia, em Ilhéus? Ele falou assim, eu vim de navio. Eu falei, o quê? Você veio de navio? Aí eu falei, nossa, mas que navio? Como que é isso, navio? Aí ele pegou e falou assim, eu tô aqui de navio, sim. Aí eu fiquei super curiosa, né? Falei, nossa, eu queria tanto ver um navio de perto, como que é isso? A gente pode ver um navio de perto? Eu falei, não, tem a imigração, você não pode subir a bordo, não. É proibido. Eu falei, nossa, é mesmo, é? Aí eu falei, então eu quero ver de longe, você me deixa eu ver de longe o navio, porque eu não tô acreditando. Você é marinheiro? Eu falei assim, eu sou marinheiro. Tudo. Eu fiquei ali super empolgada com aquilo, né? Achei aquela história já diferentona, né? Aí ele falou assim, eu falei assim, poxa, mas eu queria ter tanta chance de colocar meu pé no navio, uma vez na vida, pelo menos. Eu falei assim pra ele, sabe? Que eu fiquei curiosa. Aí ele falou assim, não sei não, vamos ver se terá essa chance, mas eu acredito que não. Porque tem imigração, tem que entrar com documentação, é proibido levar qualquer pessoa a bordo, sabe? Aí eu peguei e falei assim, então tá bom, deixei. Aí quando eu falei assim, eu acho que eu nem vou ver mais esse cara, não vou ver ele mais não, deve ser assim, só uma conversa, assim, um papo, não vou ver não. Ele me perguntou onde você estava hospedada, aí eu falei, aquele hotelzinho lá. Aí quando foi assim de noite, eu escuto ele me chamar lá fora, eu cheguei na janela do hotel, ele estava lá. O nome dele é Alexandre. Ele estava lá, gente, com 2 sorvetes assim, me chamando, olha aqui um sorvete para você. Desce logo antes que derreta. Que derreta. Eu me lembro que era sorvete de goiaba. Aí eu desci e tal, peguei aquele sorvete, achei ele tão generoso, tão simpático, né? E, gente, essa pessoa é o Alexandre, que eu me casei com ele depois de 4 anos. A gente se casou e eu tive meu filho, meu único filho, que é o Vinícius. E isso nós vamos deixar para contar para os próximos capítulos. Legal. E aí, Chico, só um adendo aqui. Você sabe que quando eu voltei... Não, pausa aí, Chico, eu acho que eu não vou falar isso agora. Dá uma pausa. Dá uma pausa, sabe por quê? Porque agora eu queria lembrar que eu estava na loja, aí chegou uma cigana, ela leu minha mão e falou assim para mim, minha filha... eu era curiosa, né, gente? Ainda mais uma cigana que queria. Até meu chefe olhou pra mim, vai lá, acho que a Maria vai querer que você lê a mão dela. Fez assim. Eu falei, eu quero. A loja era do quê? Loja de roupas femininas, masculina, criança, bebê. Vendia várias coisas juntas. Aí a cigana foi ler minha mão, e ela pegou minha mão, eu dei minha mão direita pra ela. Ela leu minha mão. A cigana tinha realmente evidência, né? O terceiro olho aqui aberto. Ou aprendeu com a família, eu não sei, gente. Ela leu minha mão e falou assim, nossa, a sua estrela brilha. Falou assim, olha, você vai viajar muito, você vai viajar um mundo. Você vai atravessar mares e oceanos.
eu me lembro a palavra, Chico, que não saiu da minha cabeça. E falou, eu vejo aqui na sua vida 2 homens de farda branca. 2? Mas teve 2? Teve. Eu fui casada com um homem, o pai do meu filho, da Marinha Brasileira, e depois eu fui casada com um homem da Marinha Alemã. Ah! Ela deu e falou assim, olha, você vai ter 3 filhos. Isso ela errou, porque eu só tive um filho. Ela falou, você vai ter 3 filhos. Você vai viajar muito, você vai viajar o mundo, e ela usou a palavra, atravessar mares e oceanos. Sua estrela brilha. Você vai fazer muita coisa no mundo, você será muito conhecida. Falou isso. Com o seu canal quando estourar no YouTube, né? E os filhos, mais 2 você pode adotar, ué. Né? Você sabe que eu vejo como filho... Eu tenho uns 15 já. Uns 15, é verdade. Sabe, Chico, quando eu fui casada com um alemão, vou contar essa história depois da Alemanha, o meu marido alemão, ele tinha 2 filhas. E então pronto, virou 3. Eu sentia que elas eram as minhas filhinhas também. Claro, então. Então era legal isso. Então a cigana não errou. Não errou. Escuta, Mari, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Mas E a oração? Você quer que eu faça uma oração? Quero, mas... Eu tenho aqui uma oração da Madre Teresa de Calcutá, que é bem bacaninha. E tem também uma oração que eu aprendi com a minha avó, gente. Agora eu não sei o que é melhor. Então, antes da oração, para a gente encerrar, nós vamos encerrar com a oração. Eu queria que você falasse, porque foi comentado no vídeo anterior, uma pessoa falou sobre aquela ressignificação que você fez quando você tinha, sei lá, 11, 12 anos de idade. Naquela época eu passava por aquele sofrimento, né? O seu pai bebia, ele era alcoólatra e tal, e você teve que enfrentar. Na verdade, você tomou a frente, foi falar com seus tios, né? Uhum. E como é que uma criança, praticamente, com 11 anos, né? Apesar que você deve ter amadurecido um pouco precocemente, como é que uma criança de 11 anos lidou com isso? E como que você ressignificou? Porque a pessoa provavelmente ela está passando por alguma coisa parecida, ela quer saber. Olha, eu posso dizer assim, da seguinte forma, gente, pelo que eu já estudei e aprendi pela minha vida, eu acho assim, todos nós passamos por situações psicológicas. Eu posso dizer danos psicológicos e traumas psicológicos, tá? Dano é quando é irreversível? Não, o trauma que é quase irreversível, né? Se torna trauma. O dano é mais leve, É mais leve. Assim, por exemplo, eu tive danos psicológicos. Todo mundo tem experiências assim na vida. É normal. Todo ser humano é assim. Faz parte do crescimento. Em qualquer cultura. Então, quando eu tive aquele dano, o que eu fiz? Procure ajuda. Escolhe um familiar que possa te ajudar. Escolhe um amigo para conversar. Não fique sozinho quando você está sofrendo por algo, como eu sofri com meu pai. Eu procurei quem? Meu tio. Meu tio era uma figura forte na família. Eu falei, tio, o senhor precisa fazer alguma coisa? Nossa família está precisando de ajuda. Eu precisava falar. Não deixe de falar, gente. Procure ajuda. Ajuda é um amigo que você confia, é um vizinho, é um professor. A minha professora lá, Luísa, na infância, foi muito importante para mim, porque ela me deu carinho. Ela viu o meu sofrimento, o meu tio. Procure ajuda. Procura a igreja, sim, por que não? Às vezes a pessoa tem uma experiência ruim com um padre, com uma freira, e abandona a fé. Não abandone a fé. Procura observar aquilo que você recebeu do seu pai, da sua mãe, de doutrina, de fé. Sabe, é muito bom se observar. E aí, sabe por quê? Se você não tratar o seu dano psicológico, se torna trauma. Você vai carregar, você vai sempre lembrar daquilo. Fica uma cicatriz uma cicatriz assim que não cicatrizou, que você vai lá, mexe, volta a aparecer a dor. Então, todos os danos psicológicos precisam ser tratados, sim. Busca ajuda psicológica? Tem uma boa psicóloga? Ótimo, maravilha. Uma terapeuta? Ótimo. Mas que aquela terapeuta seja sua amiga também, que vá curar isso. Mas não deixe de buscar ajuda. Não trate esse sofrimento sozinho, você não vai conseguir. Ô Mari, mas você não tinha muita noção disso. Na verdade, você reagiu meio que instintivamente. Intuitivamente. Foi buscar ajuda com os tios. Eram pessoas em quem você confiava, né?
Sabe, mas olha só, Chico, o ambiente familiar foi muito importante, porque eu me lembro que eu via minha mãe chorando, rezando, chorando, rezando. Eu não via minha mãe alegre, minha mãe não tinha alegria, chorava e rezava. Então, eu voltava para Deus, então como eu tive essa base, eu me observava e tinha essa base, eu buscava fé. Então, muitos momentos eu conversava com Deus, na minha inocência de criancinha, né? Então Deus era o teu esteio. Era. A minha fé. Eu conversava com Deus e Deus me dava resposta. Gente, não há oração sem resposta. E a oração é uma conversa com Deus. Não é nada muito elaborado a oração. É quando você conversa com Deus do seu jeito. Você chega e fala do seu jeito. Eu vejo, por exemplo, hoje, Jesus. O que é Jesus para você? É um amigo com quem eu bato um papo e que quando naquele momento difícil eu peço assim, me dê respostas, me dê sinais. E ele vai dar sinais. Como é que os sinais? Vem através de uma pessoa amiga, às vezes até um vizinho. Então é assim. Então o que eu posso dizer? Como eu ressignifiquei? Eu ressignifiquei buscando ajuda, trazendo lá, tendo como base aquilo que eu estava recebendo da minha mãe, de fé, né, da oração. E de verdade, eu saí no momento eu saí daquele núcleo familiar e fui falar com meu tio. Falei, nós precisamos de ajuda. Então, é assim, não fique sozinho na sua dor, busque ajuda. Eu acho que é isso, Chico. Legal. Eu acho que eu respondi, né? Respondeu. A sua oração tem a ver com isso que você ia fazer? Porque tem a da sua avó e tem a outra que é da Madre Teresa? É a Madre Teresa. Eu acho que da Madre Teresa. Tem mais a ver? Eu acho que tem mais a ver. Então... É uma oraçãozinha aqui, gente, que eu carrego. E hoje, gente, no meu dia a dia, eu carrego comigo a minha fé, né? É o meu esteio, sim. Eu consigo ter uma vida de solitude porque eu me volto para dentro de mim, eu me volto para Deus. Porque muitas vezes eu não tenho a resposta no mundo, eu não encontro no mundo, muitas vezes nas pessoas eu não encontro, então eu me volto para a oração. Então eu carrego comigo, aliás, duas coisas. É a oração, os livros, gente, e eu carrego comigo isso daqui, olha, que aqui, gente, eu tenho uma medalha que eu ganhei muitos anos atrás, olha. Essa medalha eu trago lá Deixa ela paradinha aí pra gente filmar. Da irmãzinha lá, do Sagrado Coração. Eu carrego isso comigo. Dá pra ver? Dá, tá dando. Aqui, lá do convento? É, do convento, olha. Aham. Eu ganhei da Madre. Eu carrego essa oraçãozinha, essa medalhazinha comigo. Sempre próximo ao meu corpo. Eu gosto, gente, do... Tem mais? Eu gosto do texto, tá? Ah, tá. Eu gosto de rezar. Eu sei que os evangélicos às vezes, né, têm a opinião deles sobre isso, mas enfim, isso aqui eu tenho orgulho da minha fé. Eu não posso negar minha fé jamais, senão não seria eu, não seria a Maria. E aí, gente, olha só, a oraçãozinha é assim, olha, eu vou colocar assim. A coisa mais fácil, equivocar-se. O maior erro, abandonar-se. A distração mais bela, o trabalho. Os melhores professores, as crianças. O que mais traz felicidade, ser útil aos demais. O pior defeito, o mau humor. O pior sentimento, o rancor. O mais imprescindível, o lar. A sensação mais grata, a paz interior, o melhor remédio, o otimismo, a força mais potente do mundo, a fé, a coisa mais bela de tudo, o amor. Fim. Até o próximo capítulo. Até o próximo capítulo. Gente, um beijo no coração de todos. Obrigada, Chico, por essa oportunidade. É nóis. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.